Olá a todos, vamos a mais uma aula do nosso curso de Escatologia, hoje a aula número 9. Continuamos ainda a falar sobre a Grande Tribulação, só que agora nós estamos no finzinho dela, na Batalha do Armagedon, é o que nós vamos falar agora, a volta de Cristo e o julgamento das nações. Então, só para nos situarmos, nós estamos no finzinho da Grande Tribulação. O que acontecerá no finzinho da Grande Tribulação? A Batalha do Armagedon. Então vamos falar sobre essa agora. A Batalha do Armagedon acontecerá no fim da Grande Tribulação, como eu já tinha dito, na planície de Esdraelon, que fica ao redor da coluna chamada Megido. É uma região que fica a 80 quilômetros ao norte de Jerusalém e a 32 quilômetros a sudeste de Haifa. Lembrando que é um local de agrupamento de tropas. Eu coloquei aqui num gráfico em detalhe tudo o que irá acontecer conforme as escrituras sagradas na Batalha do Armagedon. São 8 etapas que eu vou explicar agora em detalhes cada uma delas. Só que antes de começar essas 8 etapas, porque a primeira delas vai ser a reunião dos exércitos do Anticristo da região do Vale do Megido, antes disso é necessário que o exército do Anticristo que está aqui na Babilônia chegue até o Vale do Megido. Como isso vai acontecer se entre eles existe o rio Eufrates? Então veja bem o que falam as escrituras. O rio Eufrates vai secar, conforme está em Apocalipse 16:12, que diz: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Isso nós vimos lá na aula passada, né? Foi na sexta taça, quando ela foi derramada, aconteceu exatamente isso. Isso foi dito na aula passada. Então, no momento que o rio Eufrates secar, o exército do inimigo poderá se deslocar até o Vale do Megido. E é isso que nós vamos ver agora. Então, quais são esses 8 estágios da Batalha do Armagedon que acontecerá logo depois dessa sexta taça que derramará e secará o rio Eufrates? Fase 1. Reunião dos exércitos do Anticristo. Qual é a situação nesse momento? O Anticristo, o inimigo, ele uniu todos aqueles que vão contra Israel, contra Jerusalém, querem destruir o povo de Deus, a se juntar no Vale do Armagedon. Então ele deverá pensar o seguinte: poxa, finalmente eu vou conseguir destruir o povo de Deus. Finalmente eu vou conseguir destruir Israel. Eu estou aqui com milhões de pessoas, milhões de soldados fortemente armados, com as armas mais modernas, todos contra Israel. Ele não vai conseguir resistir. Eu tentei ao longo de toda a história do povo de Deus, ele estava pensando, destruir Israel. No Egito, no cativeiro, o cativeiro babilônico, quando a palavra de Deus no início do Novo Testamento disse que todas as crianças teriam que morrer. Então ele tentou por várias vezes, e na Segunda Guerra Mundial com os judeus, ele tentou várias vezes destruir sem sucesso o povo de Deus. E nesse momento ele tem um exército poderoso que irá avançar contra Israel e destruí-lo. Essa é a ideia dele. Então essa é a fase 1 de reunião dos exércitos do Anticristo. A fase 2, que acontecerá na Babilônia, é exatamente a destruição da Babilônia por aqueles que não apoiaram o Anticristo, se voltaram contra a Babilônia e destruíram a cidade do Anticristo. É claro que, nesse momento, o Anticristo não vai voltar para destruir, para evitar a destruição da Babilônia. Ele não vai tentar voltar lá e, poxa, vamos defender a nossa cidade, porque não é essa a intenção dele. A intenção dele é destruir o povo de Deus. Então ele não vai dar bola para o que vai acontecer. Então essa é a segunda etapa. A terceira etapa é a queda de Jerusalém. Então começa o deslocamento de todas as tropas que estavam aqui no Vale do Megido, liderados pelo nosso inimigo, e se desloca até Jerusalém para destruir a cidade e acabar com seu povo. Nesse momento, Jerusalém cai. Centenas de milhares são mortos e alguns conseguem fugir para o deserto em direção a Petra, que fica aqui atrás.
mas a cidade de Jerusalém, nesse momento, ela é totalmente dizimada pelo inimigo e seus exércitos. Tá? Morre mais da metade, morrem muitos judeus. Alguns escapam. Essa é a fase 3, queda e destruição de Jerusalém. Fase 4, os exércitos do anticristo em Bosra. O que aconteceu? Na fase 3, houve a destruição de Jerusalém, morte dos judeus, e alguns conseguiram escapar pelo deserto e estão agora, nesse momento aqui, numa posição muito difícil, porque eles estão, atrás deles vem o anticristo com milhões de pessoas para destruí-los, e à sua frente tem uma cadeia de montanhas intransponíveis. Então vai ser uma situação muito difícil. O povo de Deus vai olhar para trás, ver aquele milhões de pessoas junto com o anticristo para destruí-los, e à sua frente uma cadeia de montanhas e vai pensar, acabou, não tem mais o que fazer. Finalmente o anticristo vai conseguir destruir todo o povo de Deus. Isso é a situação que eles estarão passando no futuro. Foi a mesma que eles passaram lá no Êxodo, né, quando saíram do Egito, e estavam às margens do Mar Vermelho, e ali eles não sabiam o que fazer. Atrás deles vinham os egípcios com Faraó, e à frente estava o Mar Vermelho. Como eles iriam sair dessa? E aí aconteceu aquele milagre da abertura do Mar Vermelho, né? Mas agora, nesse momento, aqui, com o anticristo e com seus exércitos chegando, que milagre poderia acontecer? Mas aí é que vai acontecer o grande milagre, que é exatamente a fase 5, regeneração nacional de Israel. O povo de Deus começa a olhar para cima, começa a levantar suas mãos, clamando pela solução de Deus, pedindo que Deus os salve, e aí acontece uma grande regeneração de Israel. Muitos nesse momento se convertem, pedindo, clamando a Deus, se arrependendo dos seus pecados e pedindo a providência divina. Essa é a fase 5 de regeneração nacional de Israel. E aí acontece o milagre que eles tanto pediram. Fase 6, a segunda vinda de Cristo. Cristo aparece nas nuvens, conosco, a sua igreja e com os anjos, e vem para exatamente salvar o povo de Deus. E nesse momento, o que acontece é que, pelo sopro de sua boca, todo o exército do inimigo é destruído. Então, essa fase 6 é a fase de segunda vinda de Cristo em glória. Claro que a palavra diz que todo olho o verá. O que significa isso? Poxa, se fosse antes do evento da internet, seria muito difícil se cumprir isso. E como a palavra de Deus tem que ser cumprida, nesse momento, nesse grande evento mundial, está todo mundo olhando, todo mundo assistindo pela televisão, pelas redes sociais, e todo mundo vai ver Cristo chegando nas nuvens para salvar o povo de Deus. Então, vocês estão se dando conta, o mundo inteiro está sendo preparado exatamente para esse momento. Tudo está acontecendo conforme a vontade de Deus. A internet apareceu por aí e nós vamos usá-la exatamente para confirmar aquilo que a Bíblia diz, que todo olho o verá. Então não vai haver uma grande batalha do bem contra o mal nesse momento, milhões de anjos do inimigo lutando contra milhões de anjos de Deus, não. Simplesmente pelo sopro da boca de Cristo, pelo seu poder, todo o exército do inimigo é destruído. Sétima fase. O fim da batalha no Vale de Josafá. Nesse momento, o que acontece? Os inimigos todos estão mortos. A batalha, entre aspas, porque não houve batalha nenhuma, foi apenas poder de Deus aqui, ela termina com a vitória do bem sobre o mal. E, finalmente, a fase 8, ascensão de vitória no Monte das Oliveiras. Jesus colocará seus pés no Monte das Oliveiras e acontecerá tudo aquilo que está na palavra de Deus, né? Será fendido ao meio, etc, etc. E se cumprirá aquilo que os dois varões de branco disseram quando Jesus ascendeu, né? Que é o que está descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então aquilo será cumprido neste momento, na vitória do Monte das Oliveiras. Jesus colocará seus pés ali. Então,
Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que é chamado de versículo chave disso que aconteceu aqui, está escrito: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram. Com todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, televisões disseminadas pelo mundo, internet que possibilita que todos vejam alguma coisa que aconteceu numa parte do mundo, e isso rapidamente pode ser visto em outro lugar, vai acontecer o que está escrito nesse versículo aqui. Todo o olho o verá, até mesmo que os traspassaram. Os terremotos, as guerras, as calamidades, tudo que aconteceu durante a Grande Tribulação terão modificado a geografia do planeta, tornando-o irreconhecível. Quer dizer, os mapas mundi que mostravam, aqui ficava tal região, ali ficava tal região, aqui tem um monte tal, ali tem a lagoa tal, isso vai ser inútil. O mundo estará totalmente irreconhecível. A geografia do planeta estará tornando o mundo irreconhecível depois de todos esses eventos. Mais da metade da população do planeta Terra e 2/3 de Israel terão perecido durante esses 7 anos. Então vejam que Israel praticamente foi exterminado, mas 1/3 ficou. E mais da metade da população do planeta terá morrido. Imagina a população do planeta hoje, em torno de 7 bilhões de pessoas, mais da metade, né? Imagine lá 4 bilhões de pessoas mortas sobre a superfície do planeta. Que tragédia isso, que coisa horrorosa. Jesus aniquila o exército dos inimigos, que nem eu disse, com um sopro da sua boca. Israel não vai disparar um só tiro, vai ser tudo pelo poder de Jesus Cristo. O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo eterno. Satanás será preso no abismo por 1000 anos. Os salvos que foram mortos durante a grande tribulação serão ressuscitados nesse momento. Todos os incrédulos ressuscitarão não agora, no fim do milênio para serem julgados. Muito bem, depois de tudo isso, acontecerá um outro grande evento que é chamado o julgamento das nações. O julgamento das nações, eu vou explicar agora, acontecerá no fim da grande tribulação. Não, muito importante, não confundir isso com o julgamento do grande trono branco. O juízo final, que está em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 15, é a que veremos mais adiante. Então não confundir julgamento do grande trono branco com o que eu estou falando agora, que é o julgamento das nações. Vamos ver as diferenças entre esses dois eventos. No julgamento das nações, estará sendo julgado vivos, pessoas vivas. No julgamento do grande trono branco, esse julgamento será para os mortos ímpios. O julgamento das nações acontecerá antes do milênio, e o julgamento do grande trono branco acontecerá depois do milênio. O julgamento das nações acontecerá na terra, e o julgamento do grande trono branco acontecerá no espaço. Julgamento das nações. Lá nós teremos ovelhas, bodes e irmãos presentes. E no julgamento do grande trono branco, só os perdidos serão julgados. Julgamento das nações. O julgamento será coletivo, será nações que serão julgadas. Aquelas que apoiaram Israel aquelas que não apoiaram Israel serão condenadas, e as que apoiaram Israel serão salvas. E aqui, no julgamento do grande trono branco, será um julgamento individual, pessoa a pessoa. No julgamento das nações, não haverá ressurreição, exceto os do mártires da grande tribulação, que nem eu falei e que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E no julgamento do grande trono branco será após a segunda ressurreição, que é dos mortos perdidos. Sobre o julgamento das nações, o que está escrito lá em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.
No Antigo Testamento, isso está previsto em Joel, capítulo 3, versículos 2, 11, 12 e 14. No Novo Testamento, a humanidade está dividida em 3 classes: judeus, que são os descendentes de Abraão; gentios, que são os que não descendem de Abraão; e a igreja, que são judeus e gentios, chamados e redimidos por Deus. Na passagem que eu li agora há pouco tempo, são 3 classes naquele ajuntamento. São os bodes, as ovelhas e os irmãos. Os irmãos são os restantes dos judeus fiéis que sofreram durante a grande tribulação a perseguição do anticristo. Esses são chamados de irmãos. As ovelhas são gentios que na aflição dos judeus ajudaram com o que eles precisavam. Justos ficarão à sua direita. Ganharão como recompensa a entrada para participar do reino de Jesus Cristo no milênio. Você se lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nesse momento aqui, aquelas nações que apoiaram Israel são chamados de ovelhas. Então isso é muito importante, porque essas serão colocadas à direita de Jesus. Elas vão ganhar como recompensa a entrada para participar no reino de Jesus Cristo no milênio. E temos também os bodes, que são os gentios que não socorreram os servos de Deus durante a tribulação e serão lançados no inferno. São os ímpios e ficarão à sua esquerda. Todos aqueles que não ajudaram os crentes, não ajudaram o povo de Israel durante o período de grande tribulação, serão colocados à esquerda e serão lançados no inferno. Lembram que muitos serão convertidos durante a grande tribulação, por isso que eu falei crentes da grande tribulação. Qual é o papel dos anjos? Em Mateus capítulo 13, versículos 41 e 42 está descrito: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e o que comete iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Terminamos aqui a nossa aula de número 9.